A morte do general russo Igor Kirillov, supostamente causada por uma operação ucraniana, levanta uma série de questões e cenários possíveis para o futuro do conflito entre Rússia e Ucrânia. Este evento reflete não apenas a intensidade da guerra, mas também a complexidade das estratégias empregadas por ambos os lados. A Rússia provavelmente responderá de forma a demonstrar força e enviar uma mensagem clara tanto para seus inimigos quanto para sua própria população. Uma possibilidade imediata é o aumento de ataques direcionados a centros de comando e controle ucranianos, usando mísseis de longo alcance ou drones kamikazes. Além disso, a ideia de uma retaliação no formato de assassinatos seletivos não pode ser descartada, dado o histórico de operações russas similares no exterior. Do lado ucraniano, a operação que culminou na morte de Kirillov destaca a capacidade de Kiev de realizar ataques estratégicos em território russo, algo que não apenas causa impactos operacionais, mas também psicológicos. O Kremlin pode intensificar sua propaganda, apresentando tais ações como terrorismo para consolidar apoio interno e justificar ações mais brutais no campo de batalha. Putin, já cercado por medidas de segurança extremamente rigorosas, provavelmente aumentará ainda mais essas proteções, o que pode ser interpretado como um sinal de vulnerabilidade. Apesar disso, a perda de um general, por mais significativa que pareça, não altera drasticamente a dinâmica militar geral da guerra. A Rússia possui uma cadeia de comando extensa, e substituições podem ser feitas rapidamente. No entanto, essa morte expõe outra vulnerabilidade importante: a dificuldade da Rússia em proteger suas figuras-chave, mesmo dentro de seu território. Isso levanta dúvidas sobre a eficácia de sua inteligência e segurança interna, algo que pode desencadear tensões dentro do próprio regime. Por outro lado, o uso de armas químicas por parte da Rússia, que tem sido associado ao general Kirillov, coloca uma questão urgente para o Ocidente. A ameaça de ataques químicos contra tropas ucranianas ou mesmo civis reforça a necessidade de apoio contínuo à Ucrânia, não apenas em termos de equipamentos pesados, mas também de proteção individual, como máscaras de gás e trajes antiofetivos. A possibilidade de mais operações ucranianas em território russo pode levar o Kremlin a intensificar medidas de repressão interna, além de tentar consolidar sua posição nas áreas ocupadas. No entanto, essas ações também aumentam o risco de escalada, especialmente se ocorrerem retaliações em solo ucraniano ou contra figuras importantes do governo Zelensky. No cenário diplomático, a morte de Kirillov pode ser usada como um ponto de inflexão para pressionar por mais apoio ocidental. A Ucrânia pode usar isso para destacar a necessidade de isolar ainda mais a Rússia internacionalmente, enquanto Putin pode tentar explorar o episódio para consolidar o nacionalismo interno e justificar sua permanência no poder. O que acontece agora dependerá de como cada lado escolhe reagir. A guerra entrou em uma fase onde os movimentos estratégicos e simbólicos são tão importantes quanto os ganhos territoriais, e qualquer passo em falso pode redefinir as expectativas de vitória ou derrota para ambos os lados. A posição de Vladimir Putin, no final de 2024, é marcada por desafios significativos tanto no campo de batalha quanto na diplomacia. Aproximando-se de 3 anos desde o início da invasão da Ucrânia, o Kremlin enfrenta uma pressão crescente devido a perdas militares, dificuldades econômicas e danos à sua credibilidade internacional. A retirada das bases russas na Síria e o desempenho questionável de suas defesas aéreas, como os sistemas S-400, apenas agravam essa percepção de declínio. A perda de bases na Síria seria um golpe simbólico e estratégico para Putin. Elas representavam não apenas uma presença regional importante no Mediterrâneo Oriental, mas também um símbolo do poder militar russo no Oriente Médio. Sem essas bases, a capacidade da Rússia de projetar influência na região seria severamente limitada, especialmente considerando as dificuldades logísticas para mover e sustentar sua frota naval a partir do norte. No entanto, o impacto dessas perdas vai além do aspecto militar.
Diplomaticamente, a Rússia enfrenta o desafio de manter aliados regionais que estão agora questionando a eficácia de suas armas e seu compromisso com parcerias estratégicas. A falha do sistema S-400, que foi amplamente promovido como uma das melhores defesas aéreas disponíveis, levanta dúvidas sobre a confiabilidade do equipamento militar russo em conflitos de alta intensidade. Na Ucrânia, Putin enfrenta uma situação igualmente desafiadora. As tropas russas continuam a sofrer perdas substanciais e a resistência ucraniana, fortalecida por armas ocidentais e estratégias inovadoras, coloca em risco os ganhos territoriais da Rússia. A capacidade limitada de reposição de equipamentos, como barris de tanques e artilharia pesada, ameaça a sustentação de suas operações militares. Apesar disso, o Kremlin mantém uma abordagem sangue frio, disposto a absorver perdas humanas e materiais na tentativa de prolongar o conflito e desgastar a Ucrânia e seus aliados. A proximidade da posse de Donald Trump nos Estados Unidos também adiciona um elemento de incerteza. Putin pode estar tentando acelerar avanços ou consolidar posições antes de qualquer iniciativa diplomática que Trump possa propor. Contudo, o sucesso dessas ações depende da capacidade da Rússia de superar as suas limitações logísticas e a crescente pressão militar e econômica. O futuro imediato apresenta cenários preocupantes. Se a Rússia não conseguir reverter as percepções de fracasso no Oriente Médio e na Ucrânia, sua posição como potência global será severamente enfraquecida. Por outro lado, qualquer tentativa de escalada militar, seja no uso de armas químicas ou em ataques mais intensos contra civis, pode gerar uma reação internacional ainda mais dura, isolando ainda mais o Kremlin. A capacidade da Rússia de sustentar este conflito e preservar sua influência global dependerá de sua habilidade em se adaptar rapidamente aos desafios, tanto no campo de batalha quanto na diplomacia. Contudo, o tempo não está ao lado de Putin, e cada revés adicional torna mais difícil para o Kremlin manter a narrativa de força e invulnerabilidade que sustenta sua autoridade interna e externa. No final de 3 anos de guerra, as estratégias de Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky convergem para um momento crítico. Enquanto Zelensky intensifica seus esforços diplomáticos e militares para garantir apoio contínuo do Ocidente, Putin aposta em uma ofensiva agressiva, mesmo diante de perdas massivas, para consolidar sua posição antes de qualquer negociação forçada pelo governo de Donald Trump. Putin enfrenta perdas humanas e materiais que dobram as de Kiev, mas sua estratégia baseia-se em sustentar o conflito. Ele evita uma mobilização geral que poderia gerar insatisfação interna, enquanto tenta recrutar soldados através de incentivos financeiros e promessas de estabilidade. Apesar dessas dificuldades, ele acredita que pode manter a guerra até que a Ucrânia ceda, seja por colapso militar ou por pressão internacional para negociar. Sua meta é fortalecer a posição russa em possíveis conversas de paz, mantendo os territórios ocupados como moeda de troca. Zelensky, por sua vez, busca reforçar o apoio de aliados europeus e da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, ciente de que o futuro do auxílio dos Estados Unidos é incerto. Com a chegada de Trump, que já indicou uma abordagem voltada para um acordo rápido e pragmático, Zelensky teme que pressões por um cessar-fogo possam prejudicar sua luta pela recuperação total dos territórios. Reuniões com líderes europeus e da OTAN, incluindo figuras-chave como o secretário-geral Mark R., são cruciais para demonstrar unidade e garantir recursos para sustentar a defesa ucraniana. Trump, ao assumir a presidência, promete abordar diretamente líderes como Zelensky e Putin, buscando uma solução que reduza os custos para os Estados Unidos. No entanto, sua abordagem de negociação pessoal e potencial retirada de suporte militar à Ucrânia poderiam alterar significativamente a dinâmica do conflito. Se Putin não conseguir avanços significativos no campo de batalha antes do início das negociações, ele pode enfrentar maior isolamento internacional e uma pressão interna crescente.
Por outro lado, Zelensky corre contra o tempo para assegurar que a Ucrânia permaneça forte militar e politicamente, resistindo a qualquer acordo que reconheça as conquistas territoriais russas. O desenrolar dessas semanas cruciais pode redefinir o futuro da guerra. Ambos os líderes estão em uma corrida para moldar as condições das negociações inevitáveis, cada um buscando não apenas a sobrevivência de suas respectivas nações, mas também suas próprias relevâncias políticas em um cenário global cada vez mais volátil. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui estão 2 vídeos importantes para você assistir. Um abraço e até o próximo vídeo.